Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amigos. Meu nome é Dr. Leonel Quimos, eu sou advogado, civilista e também criminalista, e hoje eu quero abordar sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal. Eu quero fazer isso de uma abordagem muito objetiva, de uma forma que o leigo também consiga entender. Esse vídeo ele é voltado também para o público direito, mas principalmente com ênfase no público leigo que não sabe nada de direito penal. E o objetivo aqui é esclarecer os principais pontos para que você, leigo no direito, entenda seus direitos, entenda seus riscos e a importância da defesa técnica. Poucas pessoas sabem, né? Vamos começar? Vamos lá. Todos nós convivemos diariamente com o direito penal. Mesmo sem perceber, ele está presente quando alguém é acusado injustamente, quando ocorre uma prisão, quando há uma investigação, quando o Estado decide quem pode ou não ser privado da sua liberdade. E aqui já começa um ponto fundamental que você precisa entender. O direito penal ele não existe para punir as pessoas. Ele existe para limitar o poder de punir do Estado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa frase é simples, ela carrega um peso enorme, eu quero repetir aqui para vocês. O direito penal ele não existe para punir pessoas. Ele existe para limitar o poder de punir do Estado. E é exatamente por isso que conhecer o Código Penal e o Código de Processo Penal não é um luxo, nem um mero, vamos dizer assim, vaidade acadêmica, né? É uma proteção. O que é o Código Penal? O Código Penal é a lei que define quais as condutas são crimes e quais são as penas. E quais essas penas podem ser aplicadas. Ele responde as perguntas simples, como o que é o crime? Você sabe o que é um crime? Você sabe quem pode ser responsabilizado? Você sabe qual é a consequência jurídica dessa conduta? Nada pode ser considerado crime se ele não tiver previamente descrito na lei. Isso se chama o princípio da legalidade, porque tem que estar na lei, por isso legalidade, né? Então ele protege você contra esses abusos, pelo menos na teoria, né? Ainda que a gente não consiga hoje no Brasil ter essa aplicabilidade, essa eficácia do jeito que foi desenhado no ordenamento jurídico pátrio. Vamos lá, mas o que é o princípio da legalidade? Bem básico, bem clichê jurídico, não há crime sem lei anterior que o define. Então precisa de uma definição legal de um crime para ele existir e nem pena sem prévia combinação legal. É basicamente esse o princípio da legalidade. Crime não é tudo igual. Agora vamos para a estrutura do crime. Para o direito penal, o crime não é só fazer algo errado. Ele possui uma estrutura técnica composta por três elementos. O crime ele possui o fato típico, que é a conduta descrita na lei. Vamos dar um exemplo: você está lá na praia, lá curtindo, fazendo alguma coisa, subtraiu, coisa ali é móvel. Foi ali discretamente e pegou um objeto de alguém. O nome disso é furto. Tem que ser ilícito também. É uma contrariedade ao direito, né? Exemplo clássico, legítima defesa, né? Dando ênfase também ao fato aqui que nem todo fato típico prescrito no ordenamento é ilícito, né? E a culpabilidade, que é a possibilidade da reprovação pessoal, né? A gente analisa se a gente poderia agir de outra forma. Se qualquer um desses elementos faltar, não há crime. Então, é aqui que uma defesa técnica do advogado vai fazer toda a diferença para livrar a cara do cliente, né? E se você estiver passando por algum problema como esse, pense bem em quem você vai contratar, tá? Porque uma defesa técnica é fundamental, muitas das vezes, para você passar boa parte da sua vida preso ou tendo uma vida normal, né? Porque a gente busca é a lei, a gente busca é o ordenamento. O que é dolo e culpa? Todo mundo sabe o que é um crime doloso, todo mundo sabe o que é crime culposo, todo mundo já ouviu falar, todo mundo gosta de falar, mas a intenção muda tudo. Nem todo crime exige intenção, né? Crime doloso é o quê? Quando há vontade consciente de praticar o crime. Crime culposo é quando o resultado ocorre por negligência, imprudência, imperícia. O mesmo fato ele pode gerar consequências, quero que vocês entendam, completamente diferentes, dependendo disso tudo. É muita gente acusada de crime doloso quando juridicamente o caso é culposo, sequer é crime, tá? Agora a gente tem que falar aqui de pena, tá? O objetivo desse vídeo aqui é fazer um resumão de penal e processo penal, tá? E de uma forma que o leigo entenda. Penas não é só prisão. O Código Penal prevê várias espécies de pena: penas privativas de liberdade, reclusão e detenção, restritivas de direitos, multa e mais. Nem toda condenação leva à prisão.
Existem institutos como suspensão condicional da pena, substituição por penas alternativas, regime inicial aberto ou semiaberto. Quem não conhece a lei acha que tudo termina em cadeia. Quem conhece sabe que o direito penal é técnico, ele é estratégico e ele é cheio de possibilidades. Agora vamos dar um resumão agora no Código de Processo Penal para o leigo se situar, que é importante. Isso cai direto na mídia, cai direto em prova. E quando a gente ouve isso no noticiário, é importante a gente saber de que institutos a gente está ouvindo, o que está acontecendo. Vamos lá, se o Código Penal diz que é crime, o Código de Processo Penal diz que o Estado pode investigar, acusar e julgar alguém. Aqui entra uma verdade dura. Não é o crime que prende, o que prende é o processo. Uma pessoa pode ser inocente e mesmo assim ser investigada, ser indiciada, ser denunciada, ser presa cautelarmente. Por isso, o processo penal, acima de tudo, é uma barreira contra a arbitrariedade, que é a mesma coisa que abuso de poder. Aí tudo começa, nasce o bebê, nasce a criança, nasce o processo não, desculpa, nasce o direito processual penal onde? O processo começa, geralmente, quase sempre, com o inquérito policial. Ele serve para autorar a autoria e materialidade. A gente ouve muito essa expressão na TV, ele teve indício de autoria e materialidade, então eu vou indiciar ele. Então, basicamente, é um termo. Autoria é quem cometeu o delito, né? Materialidade são, vamos dizer assim, o núcleo do objeto do fato, né? Você tem que ter atenção numa coisa, o inquérito, ele não é uma prova definitiva, o inquérito não condena ninguém, ele é uma investigação. Mesmo assim, erros nessa fase, eles contaminam todo o processo. É exatamente por isso que a presença do advogado, desde o início, é decisiva. Ação penal, que é o momento mais perigoso. É quando o Ministério Público oferece denúncia, nasce a ação penal. Aqui o Estado formalmente diz: acredito que você cometeu um crime. A partir desse momento, você passa a condição de réu. Seu nome entra no sistema. Sua vida pessoal e profissional pode ser afetada. E muita gente não sabe que nem toda denúncia deveria ser aceita. Existem hipóteses de rejeição da denúncia, entendeu? Trancamento da ação penal, absolvição sumária. Mas isso tudo exige técnica, leitura do processo e uma estratégia jurídica. A prisão ela é uma regra ou uma exceção? A Constituição é muito clara, a liberdade que é a regra. A gente nasceu para ser solto, não para ser preso, tá? Isso vale para o ser humano e vale para animal também, tá? A prisão é a exceção, tá? Levem isso a sério, tá? Existem diferentes tipos de prisão: prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Tem muito político aí sendo preso preventivamente. É bom conhecer esses institutos, saber o que está lidando, conhecer a lei do próprio país. Nenhuma delas pode ser usada como punição antecipada. Quando a prisão é legal, ela deve ser combatida. Aí tem ferramentas para isso. Quando é desnecessária, deve ser revogada. E isso não é opinião, é direito. Provas, que é o coração do processo. No processo penal, quem acusa tem um ônus da prova. As provas ilícitas, elas não podem ser usadas e elas contaminam o processo. Confissão, o sujeito lá foi pego lá com meia dúzia de trouxa de droga e falou que foi ele. Mesmo assim, ele pode ser inocentado porque a confissão não é rainha de prova. A confissão ela precisa ser analisada com cautela. As testemunhas, por exemplo, testemunhas erram, testemunhas se confundem pra caramba. É muito normal testemunha se confundir, atrapalhar o processo. As testemunhas sofrem influência, né? E o juiz decide com base no conjunto probatório, e não com achismos. Por que tudo isso importa para você? Porque ninguém escolhe passar por um processo penal, mas qualquer pessoa pode ser envolvida em um mal-entendido, uma acusação falsa, um excesso de autoridade, um erro de procedimento. O direito penal ele não perdoa improviso. O processo penal não tolera amadorismo. Eu quero que vocês entendam, né, para finalizar, a importância da defesa. Conhecer o Código Penal e o Código de Processo Penal não transforma ninguém em criminoso. Transforma alguém consciente dos próprios direitos. É quando a liberdade está em jogo, quando a reputação está em risco, quando o Estado ele vem bater na porta. A defesa técnica de bom advogado não é um luxo, a defesa é uma necessidade, tá?
Eu espero que eu possa ter ajudado os senhores com isso, tá? Isso serve para estudantes, acadêmicos, serve principalmente para o público em geral, para entender pequenos institutos que a gente vê quase todos os dias no noticiário, tá? Meu nome é Dr. Leonel Quimos, espero ter ajudado com esse podcast e sugestões, fico sempre à disposição. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima.